paz do Senhor estejam com todos vocês, iniciando aqui com vocês mais um devocional diário. Eu estou gravando aqui hoje, gente, à noite, tá? Eu fiz meu devocional de manhã, eu sempre faço de manhã. Mas hoje eu estou gravando à noite com vocês, porque de manhã estava muito barulho mesmo. Então, assim, eu acho que o devocional é algo que a gente tem que fazer num momento mais tranquilo. Apesar que ainda vai ter alguns barulhos externos, tá bom? Mas, vamos lá falar o que é importante. Como eu já mostrei aí pra vocês, né? Eu pego a minha Bíblia, o meu caderno, que eu faço meu devocional, então tudo estão lá no meu quarto. Eu trouxe aqui comigo agora só o livro, que é esse livro aqui que eu estou lendo, ó. O nome do livro é Eu, a Raiz Exposta do Pecado. E é sobre esse livro que nós vamos estar falando. Cada dia eu tô lendo um capítulo dele e vou vir aqui apresentando para vocês um pouquinho. Então eu vou fazer, como diz, Depois eu vou fazer uma playlist sobre esse tema que nós vamos estar estudando, que foi quando eu comecei a gravar aqui novamente. Então eu vou fazer uma playlist sobre esse tema e vou colocar lá o nome da playlist, tá? Sobre orgulho, porque esse livro fala sobre o orgulho, sobre o ego, né, da gente, né? O eu, o nosso eu. Nós, quando fala eu, nós estamos sendo deixando levar o orgulho, nós temos que falar nós, né? Ou quando uma pessoa que é um líder fala, vai lá e faz. Não, o líder tem que falar, vamos fazer, né? Sempre colocar junto um conjunto, não ser sozinho, não ser isolado, né? Então é sobre isso que nós vamos estar aprendendo, sobre o orgulho. Vou estar fazendo um estudo, lembrei agora a palavra que eu tinha me fugido. Tô fazendo um estudo sobre isso e vocês vão estar acompanhando e depois eu vou fazer uma playlist aí, que depois quando eu finalizar o livro, o estudo do livro, vou fazer uma playlist e vou estar deixando aí, porque caso a pessoa estiver chegando depois nesse vídeo, né, ela já vai saber que vai ter a playlist aí certinho. Eu vou estar colocando, que eu acho que já tem uns 2 vídeos, se eu não me engano. Com esse vai ser 3 ou 4, e eu já estou colocando ali. Porque se você não assistiu os outros anteriores, assistam lá, tá bom? Então, eu vou estar falando pra vocês aqui qual foi o entendimento que eu tive de hoje. Aqui. Aí eu leio também um outro livrinho, tá? Que tá aí, no primeiro, tá escrito todos os livros que eu estou lendo, que é o livro 5 Minutos com Jesus também. Eu leio também todos os dias. Aí aqui, ó, eu marquei aqui algumas partes que eu achei muito interessante. Aqui eu vou começar do começo aqui. Só um pedacinho aqui onde eu comecei aqui hoje. Hoje estava falando aqui, ó, que nós íamos aprender sobre 3 pessoas diferentes. Primeiro foi Miriam, né, que é a irmã de Moisés. Aí depois foi Saul e depois foi Naamã. 3 histórias diferentes de pessoas que se deixaram levar pelo orgulho, né? Se deixaram levar pelo orgulho, mas após, né, ali Deus mostrar para eles situações, cada um com situações diferentes, alguns, né, deixaram o orgulho de lado, outros deixaram que o orgulho tomasse conta deles, né? Que o orgulho é a raiz de todo o pecado ali. Então deixou com que aquilo tomasse conta. Inclusive, né? Foi isso que levou ali o anjo de luz à queda, né? Ele se orgulhou porque ele era bonito, porque ele fazia grandes louvores, queria se sentir maior do que Deus, e foi isso que levou ele à queda. E é isso que nos leva à queda, o orgulho. Né? Então, o que aconteceu com Miriam, primeiramente, aqui eu vou falar pra vocês. Eu não vou ler tudo, vou estar só resumindo, tá? Depois vocês procuram aí, deve ter aí em alguma biblioteca aí, aqui no Google, alguma coisa, esse livro aqui, tá? Muito bom. A Miriam, ela... Quando Moisés, ele dividiu, né, o povo para poder estar ajudando ela se encheu de orgulho, querendo chegar a Moisés e dizer que acaso Deus falava somente através dele? Não, que Deus falava através dela, do irmão dela também, porque Deus já tinha usado, né? Ela já tinha usado o irmão dela, Arão, né? Que é o irmão deles. E ela quis dizer isso a Moisés. E quando ela disse isso a Moisés, aquele orgulho que ela se encheu, fez com que viesse sobre ela lepras, né? Um castigo do Senhor que veio sobre ela. Como a gente já falou antes no tema anterior, eu falei sobre isso, que as pessoas falam, Deus não castiga, Deus, né, ele disciplina, ele castiga, como um pai, né, tem que fazer com o filho. Às vezes nós precisamos castigar nossos filhos, não de formas pesadas, mas de formas sábias, né, para poder ensiná-los, discipliná-los, ajudar. Então Jesus sim faz isso. Então isso aconteceu com Miriam, aí é um exemplo. Miriam ficou leprosa e teve que ficar uma semana fora do acampamento. Para que ela pudesse refletir no que ela fez e para que ela pudesse ver que ninguém pode levantar contra o ungido do Senhor. A gente não pode levantar contra o ungido do Senhor, não importa o que ele está fazendo, aquele ungido do Senhor. É o ungido do Senhor, não se levanta contra o ungido de Deus. Né? Como Davi fez quando ele estava próximo, ele podia acabar com a vida de Saul, mas ele não acabou, porque ele falou que ele não poderia levantar contra o ungido do Senhor. Então é dessa forma, né? Então Miriam ficou ali
uma semana, né, leprosa. E como aqui fala, numa parte aqui fala sobre referente a isso, que o porquê que Miriam só ficou leprosa? Para que ela pudesse refletir, porque Deus sabia que ela era uma pessoa entendida da palavra do Senhor, que ela era uma filha do Senhor, que ela era, né, ali já foi muito usada por Deus. Então Deus só deu aquele tempo de reflexão para ela. Mas teve pessoas que se levantaram contra Moisés, que não foi somente ficou uma semana leprosa, não. Eles se levantaram contra Moisés e o que aconteceu com eles, né? Leiam lá, Êxodo, o livro de Êxodo inteiro, vocês vão entender, tá bom? Aí vocês vão entender o que aconteceu com essas pessoas que se levantaram contra Moisés. Então, outro que nós vemos aqui é o caso de Saul. Saul, eu marquei aqui, gente, mas quando deixou muito tempo aqui, vai aqui, eu falei pra vocês. Saul também, ele, quando ele foi levantado a rei, né, ele dizia que ele era o menor como vou dizer, a menor tribo era dele, né, que a família dele era menor da tribo dele, que era a menor das tribos. E como ele foi levantado ali, né, era humilde, estava humilde por enquanto, né, mas conforme ele foi crescendo, tornando-se rei, as pessoas idolatrando ele, as pessoas vendo que ele estava vencendo guerras, que ele estava ganhando recompensas e tudo mais, ele foi se enchendo, ele foi se vangloriando, ele foi se achando maior do que Deus. E daí Samuel, né, deu ali uma ordem a ele, porque o Senhor, ele testa também. Mas ele não testa as pessoas porque ele quer saber como as pessoas são. Não. Porque ele quer que você mesmo vê o teu interior, porque Deus já conhece o teu interior. E ele quer que os outros que estão ao teu redor vejam o interior também teu, né? Então ele testa assim as pessoas por ela mesmo, né? Para elas mesmas, não por ele, porque Deus conhece as pessoas. Então Deus deu a oportunidade para Saul, muitas e muitas vezes, né? Deu a oportunidade dele falar a verdade, dele confessar a verdade, mas ele quis fazer o que agradava a ele. Ele quis fazer o que agradava ao povo, para o povo continuar idolatrando ele. Então, ele não quis fazer o que agradava a Deus, né? E então aqui tem uma mensagem aqui, ó, que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que Samuel falou a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Né? Ele está falando aqui porque Deus, através de Samuel, falou a Saul que era para Saul exterminar um povo que estava se levantando contra o povo de Deus, que estava se rebelando contra o povo de Deus, né? Deus já tinha dado chance àquele povo, mas aquele povo estava querendo, estava se levantando contra o povo de Deus. Então Deus falou assim que era para ele ir lá e exterminar todo aquele povo, todo o rebanho dele, tudo. Mas ele deixou o rei deles vivo. Ele pegou do melhor da ovelha e guardou para que ele pudesse, né, se banquetear daquilo. Mas quando Samuel chegou até ele disse que era para fazer o holocausto a Deus, por isso que ele separou o melhor. E, né, ele disse que ia fazer o holocausto a Deus, mas Deus não pediu o holocausto. E é por isso que Samuel disse aqui para ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a palavra de Deus? Não, Deus pediu para obedecer a palavra dele. Ele não pediu, separa dos melhores do rebanho para mim e faz. Não, ele não tem prazer. É a mesma coisa, às vezes, uma pessoa que vive de corrupção, vive de defraudar os outros, aí pega daquele dinheiro de corrupção e vai querer ofertar numa igreja, vai querer ofertar em qualquer lugar, vai querer fazer caridade, né, pros outros, né, com o dinheiro que ele está usufruindo erroneamente. Aí ele vai pegar e fazer caridade com aquilo, achando, Deus vai me agradar porque eu estou fazendo caridade. Não, Deus não vai se agradar. Se você está pegando um dinheiro sujo para querer fazer alguma benfeitoria, achando que Deus vai se agradar da tua benfeitoria que você está fazendo, Deus não vai se agradar. Porque aqui está dizendo, ó, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Tem, Senhor, tão prazer em holocausto e sacrifício? Não, gente, não tem prazer em sacrifício e holocausto. Deus não tem o prazer, não adianta nada. Tem muitas pessoas, né, que fazem holocaustos, se apresentam ao Senhor com sacrifícios e com tudo, mas só para que Deus perdoa o que ele fez e vai fazer de novo, né? Como tem muitas pessoas que têm um costume de, vou na igreja só no domingo eu vou lá pedir perdão e a semana inteira a pessoa comete um monte de erro. Claro, vamos dizer que todo mundo é santo, ninguém comete nada, mas quando a pessoa comete algo inconscientemente,
ou foi levado por uma fraqueza ou alguma coisa, é diferente de quando a pessoa já faz sabendo o que vai fazer, porque, Deus é amor, Deus vai me perdoar. É diferente, gente. Nós já estudamos sobre essa questão de Deus ser amor ontem. Se vocês não viram, vão lá no devocional de ontem, tá? Ou foi de ontem, ou foi de ontem, não sei, siga aí. Então, continuando. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Deus naquele momento rejeitou Saul como rei. Mas Saul não pediu perdão não, gente. Continuou com o orgulho dele. Inclusive, quando ele soube que Deus iria levantar outro rei, ele quis acabar com a vida de Davi. Ele ficava todo louco, não sabia ainda que era Davi, tinha certeza, mas ele queria todo jeito, porque ele sentia que era Davi, porque ele via que o Espírito do Senhor era com Davi, principalmente quando Davi venceu ali o gigante, ele viu que o Espírito do Senhor era sobre ele, ele viu que as pessoas começaram a aclamar Davi, né, que Deus estava com ele, que ele trazia, que eles sentiam a presença de Deus quando Davi estava ali, que eles confiavam que ia ganhar a guerra e tudo mais junto de Davi. Então, quando ele viu aquilo, ele se encheu de orgulho, né? Em vez dele pedir perdão ao Senhor, ele não pediu perdão ao Senhor. E aqui nós vemos também o caso de Naamã, como eu disse a vocês, né? Deixa eu terminar de ler aqui, eu marquei uma partezinha aqui que eu achei muito interessante, ó, que fala assim, ó. De fato, a gente suba os barulhos de moto. De fato, o Senhor nunca usará uma pessoa de maneira grandiosa, até que ela aprenda sobre submissão diária, né? Se você quer que Deus te use para alguma coisa grandiosa, para algo, né, que você deseja fazer, que seja da vontade do Senhor, primeiramente você tem que submeter ao Senhor diariamente. Deus tem algo grande, né, para a vida da gente. Você que sabe o que Deus quer de você, o que Deus deseja de você. Então, busca o Senhor diariamente, né? Submeta-se ao Senhor diariamente para que Ele venha te dar a capacidade, porque como eu já disse antes também em outra palavra aí, Deus capacita os escolhidos, Ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E para você ser escolhido, você precisa o quê? Chegar-se diante do Senhor, mostrar-se a Ele, e daí Ele vai escolher, né? Aquela pessoa que está mostrando de coração verdadeiro, sincero a Ele. Então, o outro que eu falei para vocês aqui, que nós vamos ver aqui a história, é de Naamã. Naamã. Quem era Naamã? Naamã, aqui ó, vamos ler aqui um pouquinho. Cerca de 200 anos depois, na terra da Síria, surgiu um grande homem chamado Naamã, que era altamente respeitado por ser um guerreiro valente. Ele era um herói nacional, costumava ser tratado com reverência e respeito. Tal status era justificado devido às suas muitas ações corajosas e ambiciosas no campo de batalha. Pode-se imaginar quantas vezes ele voltou para Damasco sendo ovacionado por multidões após conquistas grandiosas? Vitórias para sua nação, da mesma forma, né, que Saul sempre voltava, né, o povo ali ovacionava ele porque, né, ele venceu e tudo mais. Era a mesma coisa com Naamã. Ele era um general, né, um general da Síria ali, e tudo começou com uma menina também, né, aqui não fala, né, fala dos três, mas aqui tem também aqui junto, peraí, calma aqui. Gente, como eu tava falando aqui, né, no livro eu tava falando que eu ia falar de história de 3 pessoas diferentes, mas no caso nós também vemos aqui a história da escrava de Naamã, que ela foi, né, pegada ali da tua família, mas ela era uma pessoa humilde, não se orgulhou, não sentiu no coração o orgulho de falar assim, não vou ajudar esse homem porque ele fez esse mal comigo, não vou deixar que, né, aconteça o pior com ele, não. Ela foi humilde, chegou-se até Naamã e falou para ele que ela conhecia um homem de Deus que poderia curá-lo. Só que Naamã nessa hora também foi humilde em ouvir uma escrava, porque ele poderia falar assim, cheio de orgulho, e falar assim, pra que eu vou ouvir uma escrava? Ela é uma escrava, não vou ouvir. E pra que eu vou naquele povo que é inferior a mim? Porque assim muitos, né, como ele achava. Mas não, né, ele foi humilde nessa hora. E ele falou, vou lá. Só que ele foi lá, mesmo com a humildade, com o coração também cheio de orgulho, achando, vou chegar lá, eu sou general, ele vai chegar até a mim e vai, né, colocar a mão e vou ser curado e diante de todo mundo. Mas não foi assim que aconteceu. Ele chegou lá e novamente Deus testando Naamã, porque ele sabia que Naamã tinha um bom coração. E ele queria usar Naamã. Então tudo aquilo foi obra do Senhor para usar Naamã, para poder mostrar que Naamã era um homem bom, né? Até para ele mesmo, e quebrar o orgulho de Naamã. Então Deus fez ali com que Naamã fosse, né, tivesse essa lepra, depois
tivesse essa menina essa escrava que ele pegou, falasse com ele ouviu ela, ele foi até lá, chegou lá, o profeta não veio até ele, como ele imaginou que vinha, mas mandou um servo ir até ele. Tá vendo? Primeiro uma serva falou com ele, agora um servo de um homem que era para ele uma autoridade, né, assim, maior que, né, ali, um profeta, veio falar com ele. E falou que era para ele somente se banhar 7 vezes no rio. Eu não lembro o nome aqui do rio, gente, deixa eu ver aqui. Eu não guardo, assim, questão de coisas assim. Cadê? Por conta... Deixa eu só lembrar aqui. Jordão, acho que é o Rio Jordão. Em vez disso, ele foi ordenado a caminhar até o curso do Rio Jordão. Isso, Rio Jordão. Pediu para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E meu pai falou, por que no Rio Jordão? Acaso, né, o rio de Abana e acho que é Farvar, não sei falar o nome aqui, em Damasco, não são melhores do que o desse? Esse rio lameado, não sei, assim, né? Não, por quê? Eu não vou mergulhar nesse rio. Por que não veio esse homem próprio aqui? Ele ia voltar para casa, bravo. Mas, novamente, Deus usou mais um servo, que foi o servo dele, para dizer a ele, meu senhor, acaso se ele te pedisse algo maior, como, né, vamos dizer, não é que tá escrito aqui, né, gente? Tô colocando aqui. Não, deixa eu ler aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Cadê aqui, ó? Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Se ele tivesse pedido uma coisa bem maior, bem mais grande, né? Talvez algum dinheiro para que ele desse ali, um holocausto que ele fizesse, um sacrifício que ele fizesse, maior ele não ia fazer. E por que só ele banhar num rio que às vezes era tão simples para ele não poderia fazer? Né? Falou para ele. É o único recurso, você não tem mais o que fazer, você já fez tratamento, tudo, faça isso, né? Bora ver que vai dar, bora lá. Então ele foi, ouvindo esse servo novamente, 3 servos ele ouviu. Então com uma pessoa grande, né, um general ouviu 3 servos, se humilhou, aceitou, foi humilde, né? E foi lá, mergulhou, como eu já falei pra vocês em um outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele levantou curado. Por quê? Ele se curou, né? Miriam também se curou, porque ela ficou uma semana lá e depois ela se curou. Se Miriam se curou também porque ela quebrou o orgulho dela. A mesma coisa que Naamã aconteceu. Mas Saul foi diferente. E nós sabemos como foi o fim de Saul. Quer dizer, leia lá 1 Samuel, 2 Samuel. Vocês vão saber como foi o fim de Saul. Qual a diferença, né? Então, é essa lição que nós estamos aprendendo aqui. Que a gente tem que ser humilde. Tem um louvor, eu não sei, eu vou saber falar o nome do louvor, eu não posso cantar aqui porque às vezes é direito autorais, mas eu peço pra vocês, eu vou deixar no meu post, eu vou procurar ele e vou ouvir, vou deixar no meu post, vocês ouvem lá depois, que é sobre Naamã, que fala, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero ser limpo como Naamã, no teu amor, no teu poder. Eu vou deixar o louvor aí pra vocês ouçam lá. E ouçam, reflitam e peçam ao Senhor de todo o coração, gente. Porque muitas vezes a gente louva, a gente fala somente melodias, mas a gente não pratica, não faz, né? Então é isso, gente. A mensagem de hoje que eu queria deixar pra vocês é sobre isso. Como tá o seu coração? Tá como o de Naamã? Ou como o de Saul? Como o de Miriam? Mesmo que o seu coração esteja cheio de orgulho hoje, faça como Naamã, quebra esse orgulho. Se for preciso, lança o pé do Senhor e peça que Ele quebre esse orgulho. Às vezes você está até com orgulho mesmo de chegar perto do Senhor, por causa de tudo que você fez e você acha que você não é digno, ou não sei o que você está pensando aí agora, mas quebra o teu orgulho. Se o teu orgulho é porque você precisa pedir perdão a alguém, né, e você não consegue, quebre esse orgulho, pede que o Senhor te dê a oportunidade, que o Senhor te ajude a fazer isso, né? Porque o Senhor também disse que não adianta você chegar diante do Senhor e dar uma oferta se você estiver com raiva do teu irmão, se você estiver magoado do teu irmão e não pedir um perdão a ele. Porque o Senhor não vai aceitar a tua oferta, o Senhor não vai aceitar o teu perdão se você não perdoar o teu irmão, se você não perdoar o teu próximo. Então reflita sobre isso. Vai lá no meu post depois que eu vou deixar o louvor e vocês ouçam ele, reflita ele também junto. Ou melhor, não sei, se vocês tiverem outro celular, outro lugar que vocês consigam ouvir junto,
Coloque ele no fundinho aí, enquanto você estiver ouvindo a mensagem. Apesar de você chegar até no final aqui, gente, vai ter chegado no final da mensagem. Na próxima mensagem, vocês ouvem, né? Mas ouve aí, gente, tá? O louvor. Espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje, tenham entendido, tenham compreendido. Que vocês conheçam alguém que precisa ouvir essa palavra também, que tá cheia de orgulho e precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com essa pessoa. Comentem aí. Curte. E se ainda não é inscrito no canal e chegou até aqui, eu peço vocês que se inscrevam no canal, né? Para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a palavra do Senhor. E principalmente, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a palavra do Senhor, é preciso que você compartilhe. Seja aqui, nos teus posts, seja na tua rede social. Compartilhe essa mensagem, né? Eu sei que ficou um pouquinho grande, às vezes os devocionais podem ficar um pouquinho grandes, gente, mas que a palavra seja bem explicada, precisa ser grande. Faça assim, quando você estiver ouvindo os devocionais, não sei se você chegou até o final, se chegou, devia ter falado até isso no começo, coloca um fone de ouvido, né? Se você quer fazer teu serviço de manhã cedo, vai lavando vasilha, arrumando alguma coisa, vai ouvindo, né? Coloca ali um fone de ouvido e vai concentrando naquela palavra, tá bom? Mas então é isso. Espero que vocês estão assistindo em tempo real, né? No horário que eu coloquei de manhã cedo, que eu estou colocando de manhã cedo. Espero que vocês tenham um ótimo, excelente dia, um maravilhoso dia. Mas seja qualquer horário do dia que vocês estejam assistindo. Que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana, um mês maravilhoso, tá? E assistam aí, gente, o estudo completo. Se você começou agora nesse vídeo, tem os vídeos aí pra trás. Eu vou, inclusive, fazer a playlist, tá? A playlist vai ser o meu eu. Eu vou colocar assim na playlist, o meu eu, pra vocês saberem, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, tá, gente? Porque o devocional é diário, então é de segunda, de domingo a domingo. Porque de domingo a domingo você precisa do alimento, da palavra do Senhor. Não é verdade? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Não é totalmente assim o versículo, mas é isso, gente. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.